Acha difícil de contratar? Pois hoje nós vamos dar dicas valiosas de como montar um time dos sonhos. Se você é dono de restaurante, delivery e você tem problemas para contratar cozinheiro, pizzaiolo, motoboy, enfim, ainda mais se você trabalhar final de semana, à noite, que aí é um problema, hoje nós vamos mostrar para você que sim, é possível montar um time confiável e engajado. Roda a vinheta. Bem-vindo ao podcast Delivery 360 Graus, o podcast que dá uma visão panorâmica aí do seu restaurante. Eu sou a Fabi Campos, sou gerente de desenvolvimento de negócios e também experiência do cliente aqui na Multipedidos e coaching de negócios e carreira. E hoje que estou aqui com o Isaac. Isaac Campos, diretor comercial aqui na Multipedidos, e assim como você também, já tive aí no outro lado, comerciante desde 2009, então a gente fala aqui a mesma língua, né? É isso aí. E hoje nós estamos com uma convidada super, mega, hiper especial. É a nossa head aqui na Multipedidos de RH. E ela, assim, é uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência. É graduada em gestão de RH. Ela tem MBA de gestão e liderança. Tem, meu Deus do céu, pós-graduada também em coaching e especializações que vão ali, ó. A gente demora pra falar. E é a RH mais querida do Brasil. Né? É verdade, isso é mesmo. É a única RH que o pessoal quer ir até ela para conversar. A nossa querida Cíntia Paz. Solta as palminhas. Cíntia, é um prazer, assim, demais pra gente receber você aqui hoje. A Cíntia, ela trabalha aqui na Multipedidos, mas ela mora lá em Campinas. Então, uma vez por mês, ela vem nos presentear com a sua presença aqui. E hoje, eu falei assim, não podemos deixar passar em branco. A Cíntia precisa ajudar o dono de delivery a fazer ali a contratação de uma forma eficaz, que atraia realmente bons candidatos. E a Cíntia está aqui com a gente hoje. Depois dessa introdução, que responsabilidade! É um prazer. Que bom mesmo. Show de bola. Vamos começar nosso papo então, pra gente já ir direto. Vamos falar um pouco sobre dificuldade de contratação, Cíntia. Conta pra gente, por que é tão difícil contratar pro ramo de delivery e restaurante? Isaac, esse ramo, esse segmento, a realidade dele é muito desafiadora. Nós estamos falando de turnos diferentes de trabalho, uns horários aí bem loucos, né? De um público que muitas vezes eles veem nessas oportunidades a chance de fazer apenas um bico. Então, isso realmente é difícil para o dono do delivery e é realmente desafiador. Mas a gente tem como algumas estratégias aí para a gente virar esse jogo. Nós precisamos entender o perfil dessas pessoas. A partir daí, a gente consegue montar um processo que realmente seja eficaz. Bacana. Tendo essa dificuldade, né, das pessoas realmente olharem para a oportunidade do delivery como algo temporário, um bico, como a gente faz, Cíntia, para atrair bons candidatos para essas vagas de restaurante? Fábio, a gente precisa... tudo começa pela transparência, eu diria. Então, já no anúncio dessa vaga, fala tudo, informe o que for preciso. Então, o que essa pessoa vai fazer, o horário que ela vai trabalhar, se a empresa oferece algum benefício, tudo na divulgação. Isso vai evitar muitas frustrações lá na frente, né? Uma forma mais sucinta, isso, mas tem que ter informar todos os tópicos ali, né? Exatamente. Isso ajuda bastante. Né? Outra coisa que a gente pode fazer também é oferecer algum diferencial. Coisa simples, não precisa ser nada, né? Muito assim. Por exemplo, um lanche após o término ali do turno desse funcionário. É um baita diferencial. Isso agrega, né, valor ali para sua vaga. Por exemplo, esse profissional geralmente, ele, por conta do horário que ele sai, né, um horário mais tarde, mais tardio, ofereça ali alguma ajuda para transporte, é outro diferencial. Oportunidade de crescimento, valorize, né? Esse colaborador, ele está entregando, o cara é bom, ele tem que saber que ele é visto. Então, são pequenas atitudes assim que faz a gente virar esse jogo. Show de bola. Bacana. Vamos falar também um pouquinho sobre banco de talentos. O que é, e mesmo com todos os desafios, é possível montar um banco de talentos?
É possível. Eu estava até conversando com a Fábio hoje, a gente tem até umas ideias assim, voltada realmente para a realidade do delivery. Numa empresa que tem uma ATS já constituída, a gente já tem isso muito bem estruturado. Mas, puxando isso para a nossa realidade do delivery, a gente pode pegar esses contatos mesmo, da forma que a pessoa achar mais simples, mais fácil, anotar esses contatos, porque possivelmente essa pessoa já passou por um processo seletivo. Então, não feche a porta. Isso é importante. Converse com esses possíveis candidatos que ficaram em segundo, terceiro lugar ali naquela classificação do seu processo seletivo. Deixe a porta aberta. Fale para eles que você sempre está atrás de bons profissionais, principalmente nesses horários críticos. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples. A Fábio até tinha dado uma ideia aqui. Faz um grupo no WhatsApp, coloca no bloco de notas, deixe esses profissionais separadinhos ali. Eu estava falando com a Cíntia, né? A gente estava trocando aqui como que poderia ser feito de uma forma prática para o dono do delivery, porque nas grandes empresas a gente recebe os currículos. No delivery a gente, meu Deus, eu não lembro assim. Foram poucas as vezes que eu precisava de um funcionário, um colaborador, que eu recebia ali um currículo mesmo impresso para ter guardado. Então, o que a gente fazia nessa época, né? Principalmente com o motoboy? A gente pegava os contatos e deixava numa caderneta. Hoje é muito mais fácil, né? Eu estava falando com a Cíntia, de repente faz um grupo ali, quem não tem, né? Eu comigo mesmo, ou faz um grupo com o esposo ou com o gerente do restaurante e coloca lá... candidatos, ou então colocar banco de talentos mesmo. Sim. E vai colocando atendente, vai colocando ali os contatos que você tem, com aquelas pessoas que você já viu que realmente tem uma possibilidade de um dia trabalhar com você. Não vai colocar qualquer pessoa. Exato. E aí, no dia que você precisar, se você fez uma boa seleção ali, fez um bom recrutamento, a pessoa já vai ter... Poxa, essa empresa eu trabalharia. Talvez ela esteja até trabalhando numa outra, ela vai poder pesar. Poxa, aquela lá, gostei tanto, eles me deram um retorno, mesmo que negativo. Eu gostei da forma que eles trabalham com os funcionários, o reconhecimento, os benefícios. E, de repente, essa pessoa que está até empregada possa vir trabalhar com você por causa desse recrutamento que você fez com excelência antes, né? E não é nada complexo. Sim. A gente faz um banco de talentos de uma forma muito simples, muito ágil. Isso é fácil no WhatsApp, inclusive facilita porque, cara, você fazendo num grupo ali, simplesmente quer falar com a pessoa, clica em cima do número e vai pra conversa, né? Então é um jogo rápido. Inclusive o pessoal que trabalha no informal também, né? Como a gente sempre fala assim, a gente tem muito motoboy, né, que essa parte informal você consegue fazer um banco de talentos também da mesma forma, né? E bem importante isso, inclusive, para você que tem essa rotatividade de motoboy, às vezes você fica sem. Todo motoboy que passar no teu estabelecimento perguntando se tem vaga, muitas vezes a gente vê assim, o pessoal vai lá, não tem, beleza, então tchau. Pega o nome, telefone, coloca lá, faça uma lista gigante que uma hora você não vai mais ter dor de cabeça com o motoboy. Sempre que acontecer de faltar um, às vezes a chateação vai ficar mandando uma mensagem, mas uma hora você vai achar um ali e sempre vai conseguir cobrir. Mole. Cíntia, agora fugindo só um pouquinho do recrutamento, da contratação, como que você pode assim dar uma dica ou um insight para o dono de delivery para ele manter essas pessoas que trabalham à noite nessas jornadas tão desafiadoras, né? Final de semana, feriado, enquanto todo mundo festando, sim, o bendito está trabalhando. Então, como manter esse pessoal engajado e motivado? Pelo reconhecimento, Fábio, eu não vejo outra forma de se fazer isso, né? As pessoas, elas precisam se sentir valorizadas e a gente precisa fazer com que elas se sintam assim. Até mesmo as pessoas que buscam essas funções mais operacionais, elas precisam sentir que podem fazer parte de algo muito maior. Então, o reconhecimento, a valorização, ela se sentir realmente que ela é pertencente àquele local, faz toda a diferença. Esse senso de pertencimento é fortíssimo, muito, né? E principalmente hoje se fala muito sobre ter uma liderança com propósito, de você se mostrar para a pessoa que tem um propósito maior, que aquilo ali pode ser... Aquilo ali, eu digo, a vaga, a atividade que ela vai exercer, vai ser algo que ela vai colaborar com um propósito maior, que é a missão daquele delivery, daquele restaurante, né? Então, isso é muito, muito legal. Eu gosto muito de falar sobre esse pertencimento. Bacana. Vamos falar, então, um pouco sobre problemas de contratação. Problemas de contratação. Cíntia, um erro clássico. Conte pra gente. Um erro clássico na hora de uma contratação de um funcionário com delivery.
É a improvisação, Isaac. As pessoas improvisarem. Então, ela não entrevista direito. Ela não faz, né, o que precisa ser feito. Ela não fala para esse candidato o que ele vai fazer, as atividades que ele vai desenvolver. E ele contrata muitas vezes porque ele vai com a cara da pessoa. Isso é um erro realmente que não pode ocorrer. A contratação, ela deve ser efetivada pelas competências dessa pessoa e não por afinidade. Fala um pouquinho para mim de competências comportamentais. A gente já tinha até conversado um pouquinho nos bastidores com isso, né? Comportamentais e as competências técnicas. Tanto que a gente se fala hoje, né? De hard skills, soft skills. Fala um pouquinho para a gente dessas competências para o dono de delivery que não conhece esses termos que hoje é usado. As competências comportamentais, eu acredito que hoje é o que impacta muito mais na contratação e na permanência desse colaborador dentro da empresa, em qualquer ramo. Né? Não é só no delivery, a gente vê isso no nosso dia a dia. Então, as pessoas, elas são contratadas pelas especialidades técnicas, pelas experiências que ela tem. Às vezes a pessoa tem um baita de um currículo, cursos, mas quando ela, de fato, ela vem para dentro, ela demonstra um comportamento totalmente diferente. Ela não é engajada, ela não se comunica com seus colegas, com seus pares. Não tem responsabilidade. Não aceita feedback. Pois olha. Né, não aceitar feedback é algo que realmente, como a pessoa vai evoluir, né, como ela vai receber o direcionamento. Então, isso impacta diretamente na permanência dela numa empresa. E é a causa de demissões, né? É a maior causa de demissões. É pelo fit cultural, é pelo comportamento. A gente vê muito. Então, as empresas, elas contratam pelas competências técnicas e demitem pelos comportamentais. Isso a gente vê demais. Sim. Porque assim, a gente pega um funcionário que ele tem vontade de aprender, tem aquela comunicação boa, consegue receber feedback, é uma pessoa responsável, a gente gasta tempo com aquela pessoa, a gente ensina com gosto, né? Exatamente. Agora tem aquele que vem, que você fala assim, o cara tem um mega potencial, mas, meu Deus do céu, é desengajado, chega atrasado, falta, mente. E aí você não tem condição de ficar com esse funcionário, né? A pessoa não está aberta, né, a se desenvolver, a se autoconhecer. Fica realmente muito difícil continuar com essa pessoa. No começo a gente passou algumas vezes por isso, né? São alguns. Inclusive eu lembro de 2 casos que são os extremos, interessante. Que um foi uma contratação de uma atendente, a Fábio que fazia as entrevistas lá, foram 3 atendentes fazer a entrevista, e aquela escolheu. Eu ainda falei para ela assim, cara, essa é a última que eu escolheria. Não escolheria ela. E ela, depois de um tempo, ficou, não, eu acho que dá. E, cara, realmente, assim, fez um trabalho com ela, assim, a menina ficou mais de ano com a gente, né? Um bom tempo. Hoje, essa pessoa, e eu vou até citar, Bárbara, um beijo pra você, é amiga da gente, e ela chegou realmente diamante bruto. Assim, não dava um sorriso, era cara fechada, tanto que falou assim, não, ela tem uma cara muito amarrada, não dá pra ficar no atendimento. E ela veio assim, mas eu vi muita atitude nela, muita vontade de querer realmente abraçar. Uma coisa que eu vejo muito também, Cíntia, às vezes a pessoa fala assim, como que eu consigo uma pessoa que tenha engajamento? Essa pessoa tem que ter ambição. Precisa realmente, ela tem que precisar do emprego. Porque quando a gente tem um motivo forte para estar num lugar, a gente continua onde outros todos parariam. Então, exatamente. Eu vi muito isso nela. E falei, cara, essa menina vai dar boa. E o Isaac falou, você tá doido? Você viu o potencial. O potencial. E assim, no começo ela realmente deu alguns problemas, ela estava num período de transição de relacionamento, e a gente apostou. E olha que interessante, ela saiu da pizzaria, né? Na época a gente tinha pizzaria, mas foi ela que começou a fazer todos os testes da Multipedidos dentro da nossa pizzaria. Bacana. Então, assim, ela ajudou a dar todos os feedbacks para ajuste. Saiu da pizzaria, foi trabalhar num outro lugar. Quando a gente precisou de uma vendedora, eu falei, chama a Bárbara. E ela veio e ela trabalhou, foi uma das primeiras vendedoras aqui da Multipedidos, junto com o Isaac. E hoje ela está lá na Bélgica, casou, tem um filhinho lindo. Nós fomos visitá-la ano passado, foi muito legal. E assim, é uma história que eu falo, nossa, como foi satisfatório poder pegar essa pessoa que estava, assim, no zero mesmo, assim,
das habilidades que eu precisava no momento e ver a transformação, porque ela se deixou transformar. Exato. Ela recebia feedback, eu puxava a orelha. Eu tô puxando a tua orelha igual mãe, porque eu sei que você pode muito mais. E ela pegava aquilo para ela e tentava evoluir em cima do feedback. Então, vale a pena. Quando a gente pega assim um funcionário que a gente realmente vê que ele quer ser. Dá orgulho, né? Depois. Muito orgulho. Assim, ó, Bárbara, um beijo para você. E o meu segundo exemplo foi na necessidade, porque isso acontece bastante. Um domingo à noite, 9h30 da noite devia ser mais ou menos, eu com um funcionário a menos, eu lá dentro, no forno, assando a pizza aí, virado no alho, tudo atrasado na cozinha. Daqui a pouco me chega um rapaz, que ele veio com... Ele tinha acabado de sair da igreja, veio com outros rapazes lá para pedir pizza, ele olhou lá para dentro e falou: Isaac, o que tá fazendo aí? Eu falei: cara, tá uma correria aqui, atrasou tudo. Ele: precisa de ajuda? Eu falei: cara, vai pra dentro. Ele tirou o terno na hora, cara. Já foi pra dentro e ali depois a gente ficou. Ele ficou trabalhando ali com a gente um tempo ali, mas também, assim, não dava, né? Tinha gerado problema ali pra gente, né? Sempre gerando problema. Então, essa contratação por necessidade, assim, na hora... É batata, sempre vai dar problema. Isso acontece demais, Cíntia. A gente que já viveu do outro lado, ali, como dono de delivery, a gente vê a necessidade e às vezes, assim, num dia de aperto, você fala assim: amiga, você sabe escrever? Sim, então cai pra dentro. Porque não tem o que fazer. Mas não é assim que é o correto. Não. Então eu queria te pedir hoje que você nos ajude a mostrar para esse dono de delivery, para esse dono de restaurante, um passo a passo para a gente contratar melhor. E a gente já deu uma pincelada aqui, eu e a Cíntia, e a gente conversando, ela falou: eu vou passar o que funciona aqui dentro da Multipedidos e é aplicável em qualquer negócio. Então vamos lá, dona Cíntia, vamos dá lá. a receita do bolo para nós. É um processo estruturado, mas ele é simples no final das contas, né? Geralmente a gente deixa no funil de recrutamento, ou seja, o funil de recrutamento nada mais é que aqueles colaboradores que a gente deu uma pré-analisada e vai trazer ele para as entrevistas, né? Então a gente entrevista geralmente 3 a 5 pessoas. Então começa grande. Começa grande. 3 a 5, vamos vai pensar num afunilando. funil. Exatamente. Pessoal que está ouvindo aí no podcast, então um funil. Pensa que em cima a boca é maior, então cabe mais gente. Exatamente. E aí a gente vai então estruturar esse processo. A primeira etapa eu sempre indico uma entrevista por vídeo, até para poupar tempo, né? Uma triagem. Exatamente, é uma triagem. É um papo, eu sempre gosto de deixar a conversa descontraída, mais informal. Ali a gente já acaba conhecendo a pessoa, ela se sente mais à vontade até para falar. A gente já consegue avaliar o dia a dia dela, a rotina, como que ela fala, como ela se comunica, isso é muito importante. Se ela tá na hora certa que vocês marcaram, porque é a primeira coisa. É uma videochamada, mas é agendada. Agendado. Né? Se a pessoa não está ali na videochamada, né, no horário agendado, poxa, já me dá, né, já me coloca um pé já atrás. Me diz coisas. Por quê? A pessoa aparecer no horário agendado já demonstra responsabilidade. Sim. Então, a gente já consegue avaliar, né, bastante coisas ali. Fazer perguntas, esse primeira triagem, perguntas simples mesmo, né? Por que você saiu da sua última empresa, né? O que aconteceu? O que você vê nessa oportunidade para trabalhar aqui com a gente? O que te chamou a atenção? É uma pergunta legal também para se fazer, né? Nesse primeiro contato com o colaborador. Abertas, né? Perguntas abertas. Porque a pessoa vai se soltando e você vai avaliando ali a comunicação, o jeito dela falar. Se a pessoa é positiva, a gente consegue pegar muito disso, né? E também se ela se preparou para estar ali. Sim. A aparência conta, né? Que importância que ela deu para aquele tempo seu ali com ela, o tempo dela também. Querendo ou não, ela está se vendendo. É óbvio. Ela tem que se apresentar bem para essa venda. Né? A pessoa está ali, a gente viu que ela está com cuidado, né? Isso demonstra também que ela tem atenção aos detalhes. Sim. Então, todas essas análises a gente já consegue fazer nessa primeira triagem. Show de bola. A segunda etapa, a gente já chama esse profissional, aqueles que apresentaram, né, se sobressaíram nessa primeira etapa, a gente já chama para a segunda etapa, que já é uma entrevista no presencial. Né? Na entrevista presencial, o que eu sempre indico para as pessoas é reservar um tempo específico para isso. Não ficar com tela, celular, nem onde passe muitas pessoas, é para realmente... Presença plena, escuta ativa. Então, ela vai sentar com esses candidatos e fazer a entrevista uma atrás da outra, até para que ela consiga manter esse foco. Faça as mesmas perguntas para todos eles.
Dê o mesmo tempo para todos eles. Porque aí você vai ter critério e justiça. Porque justiça todos tiveram fundamental. a mesma oportunidade de respostas. Então são pequenas dicas que a gente também, né, utiliza aqui e que tem dado muito certo. E aí, nessa etapa, no presencial, a gente estava até conversando sobre isso, né, Fábio? A pessoa já pode até mesmo aplicar alguns testes. Como essa pessoa se comunica? É para um atendente? É para um motoboy? Então, o que eu preciso dela em nível de comunicação? Ela vai anotar pedidos? Ela vai, enfim, mandar e-mails? Então, sei lá, de repente mandar a pessoa fazer uma redação para você avaliar o português dela. Tem testes de raciocínio lógico que são fáceis de se fazer. Não é nada complexo, né? A gente não está fazendo nada assim fora da curva. É apenas para avaliar se aquela pessoa até mesmo tem chance de evoluir ali dentro da sua empresa. Sim, isso é bem importante vocês focarem. Ah, Fábio, mas o cara vai lavar prato. Para que eu vou falar para ele fazer uma redação? Ou você quer pessoas que cresçam com você, certo? Então, o mínimo que a pessoa tem que ter é a gente tem que analisar o cognitivo dela. Sem dúvida. Eu escrevo bem, eu tenho uma estrutura de raciocínio, e não precisa ser nada, fale sobre a política do Brasil. Não, fale o que você mais gostava no seu último emprego. O que te chamou a atenção na última empresa que você pode citar? Qual foi o tipo de problema que você resolveu, que você se orgulha de ter colaborado com a empresa anterior? Alguma coisa que a pessoa escreva ali, 10, 15 linhas no máximo. Faça alguns problemas de matemática para ver se a pessoa tem agilidade ou sabe fazer as contas simples. Fábio, ele tem calculadora. Não, querido, não é para você analisar o que ele sabe ou o que ele não sabe. É se ele tem possibilidade de você treiná-lo posteriormente para outras funções. Correto. Para ele, de repente, ser... Cara, eu estava até falando para a Cíntia que ontem nós tivemos em uma reunião que a gente conheceu, né? A gente já conhece o dono de um delivery, que na realidade são 5 lojas, e ele foi para uma reunião e levou a sua gerente. A gerente cuida com ele das 5 lojas hoje. Ela começou no atendimento. Certo. E ele conseguiu fazer um treinamento. Hoje, assim, ela vai e representa ele lá no nosso núcleo gastronômico da CIG. Quando ele não vai, ela vai. E ela era uma atendente. E hoje ela é gerente de 5 lojas. Então, há possibilidade de crescimento? Há possibilidade de crescimento. Quase todos os deliveries, a gente tem aquele sonho de abrir a 2ª loja, a 3ª loja. O que falta? Pessoas. Porque os processos são replicáveis, maquinário você compra. Agora, você ter uma equipe engajada e que realmente te ajude a crescer o seu negócio, é muito difícil montar. Então, a gente precisa entender que começa lá na contratação e, às vezes, de um estagiário. Exato. Mas se você olha naquela pessoa e vê o potencial de crescimento e aí você como que pode falar? Você investe nessa pessoa em conhecimento, né, Cíntia? E no presencial a gente também consegue observar até mesmo se ela tem um fit cultural ali com a nossa empresa. Com certeza. É mais uma observação. O fit cultural, ela fala assim, que nós não temos fit cultural. Tem, todo mundo, toda empresa tem seu fit cultural. É o seu DNA, como você faz as coisas, o seu jeitinho ali na empresa de fazer as coisas. Quais os valores que regem vocês, né? A sua comunicação. A pessoa que é muito educada, um patrão que é muito educado... Naturalmente, os seus subordinados vão ser educados, vão ser cordiais. Agora, se o cara é explosivo, daqui a pouquinho o seu atendente está estourando com o seu cliente também. Não? Exato, então, assim, é a cultura. É como a forma que a gente serve o outro, né, Cíntia? Então, são detalhes que fazem toda a diferença numa contratação. E para fechar, valide sempre com outra pessoa, né? Muito bom. Apresente esses candidatos ali para o seu gerente, para o seu sócio, peça a opinião deles. Leve para uma conversa. Isso, para uma conversa informal. Conhece aqui, o que você achou? Uma percepção de fora, né? Exato. Antes de fechar essa vaga. É sempre importante fazer essa validação. O segundo olhar é de extrema importância. Aqui na Multipedidos nós fazemos isso. Nós entrevistamos todo mundo, depois a gente tem uma conversa. Geralmente são 4, 5 pessoas que fazem parte dessa rodada de conversas antes da gente chegar numa decisão final. Então a gente pode replicar isso para o delivery também.
E aí nunca dá a resposta na hora, não é isso que você falou? Nunca. Quer fazer o banco de talentos? É uma também, já deixa ali as portas sempre abertas, né? Mas a gente nunca dá a resposta na hora, mesmo porque a gente realmente precisa fazer essas observações, essas análises após a entrevista. Para não ser encalorado, né? Para tomar decisão centrado, né? Então, a gente vai falar para o candidato, a gente vai marcar uma data que esse candidato vai acordar. Olha, daqui 10 dias eu te dou o retorno, daqui a 15 dias eu te dou o retorno. E dá o retorno. Mesmo que for nesse momento negativo, a gente precisa desse retorno. Porque isso mostra o nosso profissionalismo e também o cuidado que a gente tem com as pessoas. É muito importante. Você que está na urgência, aí não dá para dar 10, 15 dias. A gente fala assim, amanhã nós vamos pegar todos os nossos resultados e a gente vai te dar um retorno. E se falou... Faça. Faça. E isso é o primordial. Até porque se você fala que vai dar resposta e você não dá a resposta, esse profissional nem vai mais se candidatar para uma segunda oportunidade. Com certeza. Como é importante. Muito. E se você falar assim, olha, tô te ligando porque nós combinamos de eu fazer esse retorno para você, então não foi dessa vez, mas eu queria muito te agradecer pelo seu tempo. A gente está sempre abrindo vagas aqui, então vou deixar separado aqui o seu contato para se de repente aparecer alguma coisa que se encaixe mais no teu perfil. Então eu vou entrar em contato contigo, pode ser, a pessoa, claro, vai falar, vai agradecer, vai ser cordial. Eu tenho certeza que ali você vai começar o seu banco de talentos. Exato. E a pessoa que não foi aprovada nesse processo seletivo, se ela realmente for um candidato legal, talvez tenha tido um melhor do que ela, né? Do que aquele candidato, mas aí você pode fazer esse contato futuro e eu tenho certeza, se você fizer o passo a passo, você vai deixar as portas abertas e qualquer pessoa vai querer trabalhar com você. Se você vender bem também a sua empresa, o formato que você lidera a sua equipe. Não é isso, Sem Cíntia? dúvida. E esse tipo de análise, ela vai evitar que a gente tome decisão por impulsos, nós vamos evitar erros e ainda vai ganhar, né? A gente vai ter uma cultura forte no nosso time. Perfeito. Gente, eu acho que isso aqui já deu um norte gigantesco. Porque, Cíntia, eu vou te falar a verdade, assim, eu vejo muito dono de delivery com essa dificuldade. Eu tenho que fazer um recrutamento, mas não sabe por onde começar. Agora você só sabe. Então tem um funil bem delineado. Se você, de repente, não conseguir anotar, volta ali, ouve de novo, anota o passo a passo e tenta replicar. Tem aquelas perguntas que você falou, né? Sim. É muito importante aquelas perguntas. Por que você saiu do último emprego? O que você espera de uma nova oportunidade? O que você viu aqui que te chamou a atenção. Então, isso tudo, gente, é muito importante que você já tenha essas perguntinhas aí no seu bloquinho de notas. E uma coisa que eu vejo que o pessoal erra muito, Cíntia, a gente já sabe quanto dono de delivery, quais são as vagas que a gente precisa no nosso negócio, certo? Então, não espere você precisar para você mapear o que você quer desse profissional. Que tipo de perfil você quer? Você quer um perfil mais introvertido, uma pessoa que fique mais focada no trabalho ali, se é um trabalho de produção? Ou você quer uma pessoa que é mais sorridente para o atendimento? Você tem que colocar tudo ali, né, Cíntia? Para você ter também clareza do que você espera. Porque às vezes você vai lá e aí o candidato faz uma pergunta para você. Tá, e o que você espera dessa vaga? Porque eu já fiz essa pergunta uma vez para uma pessoa que estava fazendo um recrutamento, né? E eu fui selecionada. Eu falei, o que você espera de mim nessa vaga? E a pessoa não soube responder. Sim. Porque para mim não ficou claro o que ela queria que eu fizesse dentro do escritório. Então eu perguntei e ela não soube responder. Aí isso já me deu uma insegurança. Exato. Porque talvez eu faria coisas que não eram alinhado no que ela estava esperando. Entende? Então a gente precisa ter clareza também para passar essa clareza para a pessoa. E o acordado, a gente sempre fala, né? O acordado não é caro nem é barato, é o acordado. Então, o que a gente acordar ali, mas tem que ter essa clareza inicial. A gente tem que ir para o processo seletivo sabendo o perfil do profissional que a gente precisa contratar. É primordial. E não precisa esperar, né? Se você tá com o seu quadro aí completo, pegue hoje à tarde, né? Pega ali, já coloque o nome, atendente. O que eu quero que essa atendente faça? Quais são as atividades que ela vai exercer? Como que eu espero que ela trate o meu cliente? Então, coloque tudo isso, seja cordial, sorridente, venha com o cabelo alinhado, use uniforme. Esses dias ontem, teve uma dona de delivery que falou para mim que a menina foi para trabalhar, a garçonete, porque eles têm mesa, e ela foi de vestido.
Aí ela falou assim, olha, cadê o uniforme? Ah, eu queria mostrar minha tatuagem. Gente, mas isso é tão óbvio. O óbvio precisa ser dito. Seja sorridente, venha maquiada ou não venha maquiada, use o cabelo preso. Isso tudo precisa estar muito claro para a pessoa que vai exercer a atividade, né, Cíntia? Sem dúvida, Fábio, é isso. Eu acho que Maravilha. encerramos com as dicas. São as dicas principais e são dicas reais. Sim. Que nós realmente, na prática. Verdade. E a gente agradece demais por essas dicas, né? Valiosíssimas. E pela tua participação com a gente, né? A gente vai ficando por aqui no nosso podcast. Vocês não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Fabi Campos. O meu é @euisacampos. E a Cíntia? É Cíntia Paz. Cíntia Paz. É, Cíntia Paz. Olha, Cíntia é uma paz de é pessoa, uma paz. né, gente? Não Meu é a Deus do Cíntia céu. Chagas, gente. É a Cíntia Paz. Bom, foi um prazer participar de verdade, foi um privilégio para mim. E vamos deixar aí de lembrete pro pessoal, né? Então, com processo, clareza, direcionamento, reconhecimento, é possível sim montar um time forte. Nossa, Maravilha. fechou com chave de ouro, né? Ela não é a Cíntia Chagas, mas ela é Maroquê, maravilhosa. Palmas pra Cíntia. Gente, Galera, não esqueça, né? @multipedidos, siga nas redes sociais. Isso, se inscreve no YouTube, YouTube. se inscreve lá no canal, ativa o sininho, Spotify, todas as redes aí. Não esqueça da Multipedidos. É isso aí, gente. Grande beijo pra vocês. Até o Valeu. próximo episódio. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.